Rádio JB, a rádio que faz a diferença. E seus amigos ouvintes da Rádio JB, um dia que nós nos encontramos aqui para nos alegrarmos e fazermos o nosso trabalho aí de leitura da Palavra de Deus. O salmista Davi, ele escreve que bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele acrescenta: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E é isso que eu procuro fazer aqui na Rádio JB. E vocês podem até me questionar: mas você só lê? A gente lê, mas à medida que a gente vai lendo, a gente vai meditando e vai guardando aquilo que está sendo lido. A palavra de Deus em Apocalipse fala-se que são bem-aventurados aqueles que leem, guardam e ouvem as palavras dessa profecia. Então, a gente está fazendo aqui dois serviços importantes, que é ler e ouvir. Guardar, a gente também guarda, e a gente procura sempre guardar, porque ler e ouvir apenas não funciona. Temos que também guardar aquilo que está sendo lido. São palavras de vida eterna que nos é entregue a cada leitura que fazemos. Hoje estaremos lendo Romanos, essa epístola grandiosa de Paulo, onde vemos Paulo mostrar aos romanos muitas verdades acerca da salvação, acerca da graça e acerca da nossa obediência a Deus, às autoridades, acerca do amor ao próximo. Vamos fazer aqui a introdução dessa epístola abençoada. Quem é o autor de Romanos? O apóstolo Paulo. A autoria de Paulo em relação a este livro raramente é contestada. Se podemos comparar os textos bíblicos, as cartas de Paulo são estrelas de primeira magnitude. Quando o livro de Paulo foi escrito? Paulo escreveu aos cristãos de Roma no ano 56 da era cristã. A epístola foi escrita quando Paulo estava em Corinto ou Cencreia, uma pequena cidade a cerca de 10 quilômetros de Corinto. Romanos 16:1. Qual que é o propósito do livro da epístola aos Romanos? Paulo estava indo a Jerusalém com o dinheiro que foi arrecadado aos cristãos pobres de lá. Está escrito em Romanos 15, 25 ao 28. Os grandes mistérios tratados nesta epístola devem necessariamente produzir, como em outros escritos de Paulo, muitas coisas obscuras e difíceis de entender. Seu método é de observação. A primeira parte é doutrinária, nos 11 primeiros capítulos, e a segunda parte é prática, nos últimos 5 capítulos, para informar sobre o juízo e para transformar a vida. Além de apresentar aos cristãos de Roma uma declaração coerente e organizada de fé de Paulo e da mensagem do Evangelho que ele pregava, a carta era uma introdução adiantada do apóstolo à antecipação de sua visita. Qual que é o tema principal de Romanos? Deus é justo, o homem não é.
Somente pela fé em Jesus Cristo podemos ser justificados por Deus. Introdução, prefácio e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência de fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, amados de Deus. Chamados, santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A fé dos romanos, Paulo anela vê-los. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto na vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. O assunto da epístola, a justiça pela fé. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A idolatria e depravação dos gentios. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus, a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que bendito é eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza,
E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda impiedade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. É isso aí, introduzimos então a leitura na Epístola de Romanos, e assim vamos continuar lendo. Peço a colaboração de todos para que me ajudem na leitura dessa epístola também, nas quais eu posso solicitar a vocês aí, tá bom? Muito obrigado a todos pela participação, de estar me ouvindo aqui nessa rádio abençoada, a Rádio JB, a Rádio da Alegria. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Tudo posso em ti, fortaleza minha, eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci, mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra eu não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança.
Rádio JB, trazendo alegria pra você. Rádio JB. É